Tá vendo como é importante? Agora chegou também uma hora muito boa do nosso programa. É a hora do Canal Saúde. E o assunto do Canal Saúde de hoje é a respeito do AVC, o acidente vascular cerebral. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso querido doutor Tibério Borges, que é neurologista e já está aqui com a gente. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer. Que satisfação recebê-lo. E para falar de um assunto como esse, muito curioso as informações e os dados. Você que está me assistindo, fica aqui porque eu sei que essa informação ela pode fazer toda a diferença na sua vida. 16 milhões de brasileiros poderão ter, terão um AVC e desses 6 milhões chegarão a óbito. O dado é exatamente esse. 16 milhões irá ter o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e 6 milhões vão chegar a óbito. E cada dia mais, acidente vascular cerebral está acontecendo com os jovens. Será o que está mudando na rotina das pessoas que está causando o AVC? Doutor, para começar a nossa conversa, eu acho que é muito importante a gente esclarecer exatamente o que é que acontece quando a pessoa tem esse acidente vascular cerebral. Certo. O AVC, como você falou, é um acidente vascular cerebral, eles têm dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Então, o isquêmico é como se fosse um entupimento daquele vaso e o hemorrágico é um extravasamento, aquele vaso se rompe. Então, aquele região do cérebro afetada, né, onde chegaria aquele sangue, não está chegando, e aí se manifesta, então, de acordo com aquela área do cérebro. Então, se é uma área motora, a pessoa vai ficar com um lado paralisado, sem dificuldade de levantar o braço. Na hora que está acontecendo. Na hora que está acontecendo. E é um quadro súbito. É importante que as pessoas saibam que é assim. Está normal e de uma hora para outra acontece. Então, quais são as principais manifestações? Para reconhecer e buscar um tratamento rápido. Então, o principal é esse, a falta de força de um lado do corpo. Ou, às vezes, só a dormência, né? Não está sentindo bem. A fala. Tanto uma dificuldade de falar objetos, né, de expressar uma frase completa, ou às vezes a articulação, aquela palavra, está até difícil de a pessoa entender o que está sendo falado. Aí tem também alterações na visão súbita, de não estar enxergando alguma parte do campo visual, ou às vezes tontura muito súbita, que a pessoa está com até dificuldade de caminhar, uma dor de cabeça, a pior da vida, que a pessoa nunca teve daquela forma. Então, são manifestações iniciais de AVC que a pessoa então, tem que buscar um tratamento precoce. E já que é algo que acontece de maneira emergencial, de repente você está na rotina da sua vida e começa a apresentar um sintoma como esse, o atendimento de urgência, identificar o que está acontecendo, pode salvar a vida da pessoa, não é isso, doutor? É emergencial mesmo. Tem que buscar uma urgência e de preferência, um local onde vai ter uma estrutura, porque vai precisar fazer exame de imagem. E aqui, no exame de imagem, aqui a gente vai saber se é isquêmico ou hemorrágico, porque o tratamento vai ser de acordo com o tipo de AVC. Quando se fala em AVC, normalmente vem na nossa cabeça uma pessoa idosa, que está ali com dificuldades já depois dos 70 anos, mas não é isso que os números mostram. Hoje nós temos uma quantidade absurda de pessoas jovens que estão tendo esse tipo de problema. Eu gostaria que você me falasse sobre os números e o que pode estar causando isso em jovens. O AVC ele tem relação com a idade mesmo, né? Ele é muito mais comum no idoso, né? Mas o que está acontecendo para estar em jovens também? São os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Esses fatores de risco estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, os jovens hipertensos, diabetes, o sedentarismo, né, não praticar atividade física, tabagismo. Então, o que está acontecendo é que esses fatores de risco, eles estão influenciando e levando as doenças mais precocemente. Então, o principal fator de risco relacionado com os AVC é a hipertensão, né, a hipertensão arterial, a pressão alta, que a gente vê hoje em dia jovens já com 20 e poucos anos usando remédios, né, para pressão, então já com diagnóstico de hipertensão. Então, esses fatores de risco estão acontecendo cada vez mais precoce, o que leva então à incidência do AVC numa idade mais jovem.
Doutor, a questão emocional. Até que ponto, já que a gente vive uma geração que está aí sempre na frente das telas, que tem um estilo de vida mais corrido, com muita ansiedade, até que ponto esses fatores podem gerar a possibilidade de você ter um AVC? Sim, já está demonstrado, né, que o estresse crônico, a ansiedade do dia a dia, isso eleva os hormônios e isso leva também a variações de pressão arterial, picos de pressão, o que então pode levar, sim, ao AVC. Então, esse estresse crônico também é um fator de risco. Quando um AVC acontece, há um derramamento, né, de sangue e se espalha ali dentro da cabeça, dentro do cérebro. E isso pode prejudicar, por exemplo, a parte motora, quando você tem um AVC, a parte da fala. Quais são as sequelas quando você tem um problema como esse? O AVC, então, ele deixa sequelas, né? Principalmente, é a principal causa de incapacidade no adulto não relacionada a trauma. Então, a pessoa muitas vezes não vai conseguir voltar ao trabalho que tinha antes, porque aquela limitação da força vai impedir de andar, então às vezes vai precisar de cadeira de rodas, ou às vezes ficar acamado. Tem também dificuldade de engolir, às vezes vai ter uma dificuldade na consistência dos alimentos, vai ter que ter um acompanhamento fonoaudiólogo para saber a consistência do alimento que vai, que vai precisar, a fisioterapia para reabilitar, mas a principal limitação é da parte motora, porque impede muito, limita, né, as funções do dia a dia, e na fono, né, na parte de fala e articulação das palavras e deglutição. Doutor Tibério, você me falou que, se eu não me engano, 1 a cada 4 pessoas... Sim. Gente, isso é um dado muito importante. Inclusive, você que está me assistindo, observa, porque isso pode fazer uma diferença na sua vida. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC. Isso é uma estimativa mundial, né? Mas que 90% dos AVCs podem ser prevenidos. Sim. Eu queria que, para encerrar nossa conversa, você trouxesse os principais pontos que a gente pode praticar na vida, né, para prevenir esse tipo de problema. Exato. Isso é um dado importante, porque se 90% dos AVCs são preveníveis, então pode ser feito muita coisa. Então, por que se fala que 90% dos AVCs poderiam ter sido evitados? Porque é controlar fatores de risco, que a gente já vem falando. Então, vamos lá. Se é hipertenso, controlar bem a pressão arterial, né? Diabetes, controlar diabetes. Ou então evitá-los, né? O que eu estou falando também, se a pessoa já tem um diagnóstico, controlar adequadamente, mas evitar. Então, se evita como também? Um bom estilo de vida, por prática de atividade física, a alimentação saudável, não fumar, a prática de atividade física, já falei. Então, assim, o colesterol elevado, que também é um outro fator de risco. Uma boa alimentação. Boa alimentação, diminuir o estresse, assim, né? É importante, sabe, né? Que a gente tem a correria, mas, assim, a gente tem que ter um lazer, tem que ter um equilíbrio aí. Então, são fatores de risco que previnem um AVC. Muito obrigado, doutor Tibério Borges, por estar aqui no nosso canal Saúde. Tem o Instagram, se você quer saber mais sobre o assunto. Qual é o seu Instagram, doutor? Está aparecendo, né? Já está aqui, ó. Você já vai lá, seguindo na rede social. E muito obrigado pela essa conversa maravilhosa. É um prazer, fica à disposição. E esse foi o nosso canal Saúde.